Primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Vamos ler do verso 1 em diante. 1 Samuel 31, do 1 em diante. Quem achou diz amém. Diz assim: E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Verso 2: Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o acertaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Tire a sua espada e mata-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Verso 5: Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro, todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois, os filisteus foram ocupá-las. Amém. Até aqui, pode se assentar. Meus irmãos, que texto pesado, que texto triste, texto complicado. Olha esse episódio que a Bíblia nos relata, e eu quero lembrar você que nenhuma das histórias que chegaram até nós, registradas no livro sagrado, foi por acaso. Todas essas histórias têm um propósito de nos ensinar quem é Deus, a maneira do seu agir, os seus projetos para a nossa vida, como nós devemos nos portar, nos conduzir. Então, quando você ouve uma história, uma televisão, num rádio, num cinema, num livro, é uma coisa. Agora, quando você acompanha uma história desse livro, você precisa entender que há um recado de Deus ao seu coração. E nós estamos aqui num capítulo complexo, triste, para não dizer, quem sabe, caótico e assustador. O episódio é um rei famoso, Saul, primeiro rei de Israel, o episódio da sua morte. Os seus filhos estão mortos, o exército está derrotado, o desespero está assombrando todos eles. Ele, na sua angústia, tira a sua vida. E nós finalizamos a leitura dizendo que, quando a notícia chega às cidades ao redor, o povo das cidades foge e os inimigos a dominam. Ou seja, um legado de derrota. E eu pergunto: quantos gostariam um final assim para a sua vida? Alguém responde sim? Não. 100% respondem não. Ninguém quer terminar a vida dessa maneira. Mas como que esse homem, Saul, o grande rei Saul, termina a vida dessa maneira? Porque ele escolheu a estrada para a perdição. Quando nós olhamos o texto bíblico, nós vamos perceber que Saul, ele foi um homem escolhido por Deus num momento extremamente importante da história de Israel, momento decisivo. O povo é tirado do Egito, passa anos no deserto, entra na terra prometida sob a liderança de Moisés, depois Josué, vem os juízes. E no fim do período de juízes, são momentos. No fim do período dos juízes, o povo olha para Samuel, o último dos juízes, e diz: grande profeta. Nós olhamos para o lado e não enxergamos pessoas como você, nem os seus filhos se comportam como vocês. Nós não queremos mais juízes. Por que nós não seguimos o exemplo dos outros povos, a monarquia? Levante um rei, escolha um rei, ore para Deus, dá um rei, e esse rei vai nos governar, e nós estaremos como os outros povos, vivendo essa forma de governo.
E Samuel fica muito aborrecido, porque o profeta sabe que até aquele momento era como se fosse uma teocracia, Deus no governo. Deus escolhia líderes, mas quem dava sempre a última palavra, a última direção era Deus. E agora, querer imitar os outros povos, mas isso acontece, porque o próprio Deus se manifesta para Samuel e diz: Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando você como juiz, como profeta ou sacerdote, eles estão rejeitando a mim, mas eles escolheram. Então, vamos lá, vamos escolher um rei. E Deus, não é o povo, Deus escolhe Saul. O povo escolhe o tipo de governo que eles querem, mas quem escolhe Saul é Deus. Olha só o texto de 1 Samuel 9, do verso 14 a 16, diz assim: eles foram à cidade e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, eu enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel, o meu povo, porque ele libertará o meu povo da mão dos filisteus. Eu ouvi o clamor deste povo. O texto vai dizer que Saul, ele era um homem de boa aparência, destacava-se entre todos os homens da sua região. O texto diz que não havia um mais alto que ele, os homens davam no seu ombro, destaque. E o texto vai dizer que ele era um homem obediente, porque o seu pai chega para ele e diz: olha, as jumentas se perderam, precisamos que você vá ao resgate. Ele vai andando, não encontra, e daí, depois de muito tempo procurando, ele tem essa ideia: eu vou procurar o vidente, o profeta, e descobre que Samuel está numa cidade. Mas no dia anterior, Deus já havia falado: Samuel, nesse horário vai chegar esse camarada lá de Benjamim, você separa ele, unge ele como o novo rei. Quando o profeta se encontra com Saul e fala que ele vai ser o novo rei, a reação de Saul mostra um coração humilde, porque ele diz assim, 1 Samuel 9:21, acaso não sou eu um benjamita, ou seja, da menor tribo de Israel? E outra, o meu clã é o menor dentre dos de Benjamim. Esse era Saul, mas Deus confirma: é você mesmo. O profeta unge ele como rei, chama todo mundo, declara Saul como rei. Sabe o que acontece? O povo olha para ele e diz: camarada de Benjamim. Agora, no início de um novo tempo, a monarquia se iniciando, estamos saindo do período dos juízes, logo esse camarada, muita gente nem deu crédito, mas Deus era com ele. E o texto diz que em certo momento o Espírito Santo desce sobre Saul, o domina, e ele profetiza com os profetas. E o texto vai dizer que naquele período Israel está sofrendo ataques, uma guerra contra os amonitas. Uma região de Israel, na cidade de Jabes, está atacando, e o pessoal de Jabes não era um pessoal que tinha uma força bélica relevante, e Israel não era unido como deveria ser. Então, a proposta do inimigo foi: o rei dos amonitas disse: vocês não têm condições de lutar contra nós, então vocês se subjugam e sejam os nossos escravos. Só que tem um porém: vocês não vão apenas trabalhar como escravo para a gente, nós queremos humilhar vocês, e nós vamos furar o olho direito de cada pessoa da cidade de vocês, do povo de vocês. Como eles não sabiam o que fazer, eles, diante daquilo, pedem 7 dias, olha, nós vamos ver se vamos aceitar a proposta ou vamos para a guerra. E nesse período, eles comunicam o que está acontecendo, e quando chega ao novo rei de Israel, Saul fica sabendo disso, ele fica indignado, ele pica os bois e manda parte para todas as tribos e diz: estou convocando o exército. Então aparece 300.000 homens, 330.000 homens, eles vão para a batalha, e Deus dá uma vitória, eles dissipam os inimigos e livram o povo de Jabes das mãos dos seus oponentes. Esse é Saul. E depois que isso acontece, imagine, todos aqueles que estavam desacreditando, agora começam a acreditar. E o texto vai dizer assim, que Samuel agora convoca todo mundo para fazer o quê? Uma
confirmação. Vamos confirmar agora, ele já tinha sido ungido rei, já tinha sido declarado, vamos confirmar. E 1 Samuel 11:14 diz assim: então Samuel disse ao povo: venham todos e vamos reafirmar ali o reinado. Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ofereceram o sacrifício de comunhão e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Olha o que o texto diz. O camarada não era ninguém, mas tinha um coração humilde, foi escolhido por Deus, profetizou com os profetas, já tem agora a oportunidade de mostrar uma força de liderança. Deus dá capacidade para ele, junta o exército, mata os inimigos, e agora o povo de Israel está unido, vitorioso contra os seus adversários. O rei está confirmado como um grande líder, porque derrotou os inimigos, libertou-os de uma grande vergonha que ia sofrer. E finaliza o texto dizendo que está todo mundo em grande alegria. Quem não queria governar dessa maneira? Quem não queria o início dessa forma? Todos nós, com certeza, desejaríamos iniciar um projeto, uma caminhada assim. Esse é Saul no seu início. Pastor Lediel, o que aconteceu? O que aconteceu com esse homem, Saul, que tem um início brilhante, estrondoso, e vai para o caminho da perdição? A Bíblia vai nos relatar que na bússola de Saul, ele começa a negligenciar coisas importantes, e vão levando ele para a estrada da perdição. Guerras continuam acontecendo, e lá no capítulo 13 de 1 Samuel, que vai contar toda a história de Saul, o texto vai dizer que agora eles estão numa outra batalha, e as batalhas eram simples. Eles sabiam que não dependia da força dele, quantidade de soldados, quantos carros ele tinha, isso eram os inimigos. Quantidade de soldado é importante na guerra por causa dos inimigos, mas nós não, nós temos o Senhor. Então toda a guerra que Israel ia fazer, eles ofereciam sacrifícios antes de batalha. Eles prestavam culto ao Senhor, os soldados e o povo traziam suas ofertas ao Senhor, consagravam ali, matavam os bois, apresentavam os holocaustos e iam para a guerra com a certeza que a vitória era garantida, porque Deus era com eles. Eles estavam ali se preparando, e o profeta Samuel, ele era profeta, juiz, sacerdote. Sacerdote é quem pode fazer o sacrifício, não chegou. O povo que estava junto com Saul começa a ficar medroso, começa a ficar meio receoso. Alguns estão querendo voltar embora. E o que acontece? O rei, que não tinha autoridade para isso, ele quebra os mandamentos que Deus havia ensinado para Moisés a respeito de sacrifício, e ele mesmo, achando que podia fazer isso, oferece sacrifícios ao Senhor. Mas parece uma coisa tão boa. Ele foi oferecer sacrifício ao Senhor. Ele não podia fazer isso. Era a regra, era a lei, era o mandamento do Senhor. E daí o capítulo 13 vai mostrar quando Samuel chega, e o texto diz assim: Samuel se apresentou e perguntou: o que você fez? E Saul respondeu: olha, quando eu vi que os soldados estavam dispersando, e você não tinha chegado no prazo, os filisteus estavam ali reunidos em Miquimás, eu pensei, agora os filisteus nos atacarão, e eu não busquei o Senhor ainda, por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Então o profeta Samuel disse: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido o seu reinado para sempre, mas agora não mais permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou como líder do seu povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor. Aqui eu estou dando a resposta. Qual é o primeiro passo que nós damos na estrada para a perdição? Desobediência. A desobediência aos ensinamentos do Senhor. Essa imagem revela bem isso. Tem uma cerca, não passe para lá. Mas quando a cerca é rompida, os muros são rompidos, e isso significa que os mandamentos, os limites que o Senhor deu são rompidos, você começa a entrar na estrada para a perdição. E não parou por ali. Em um outro momento, de novo uma guerra, uma outra ordenança do Senhor. A ordenança era bem clara: quando vocês destruírem esse povo é perverso, é maligno, esse povo está envolvido com coisa errada, esse povo, desde quando trouxe o meu povo para a terra prometida, foi inimigo. Então, Saul, o Senhor vai dar vitória,
mas matem tudo e todos, inclusive as ovelhas, os bois, os carneiros, os cordeiros, aniquilem tudo. E o que acontece? Está registrado daí no capítulo 15, Saul vence a batalha, mas ele olha para o rei Agag, que é o seu opositor, prende ele e diz: não vou matar. Vê uns rebanhos muito bonitos, as ovelhas bonitas, vou guardar. E começa a esconder isso. E o texto diz assim: mas Saul e o exército pouparam Agag e as melhores ovelhas, bois, bezerros e cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou através de Samuel: eu arrependo-me de ter posto Saul como rei. Ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E o texto diz assim: Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Ou seja, o profeta estava extremamente chateado, aborrecido pela desobediência de Saul. E Deus estava ali declarando: não mais estarei com este homem. Que nós possamos entender essa verdade. Se a resposta que nós demos hoje aqui, a primeira pergunta que eu fiz: quantos desejam terminar como Saul? Se a resposta é negativa, nós não podemos então repetir o comportamento de Saul na nossa caminhada. Nós precisamos levar cada ensinamento de Deus a sério, porque um pequeno desvio aqui pode culminar em grandes destruições lá na frente. O Espírito Santo fala a cada um de nós nessa noite: vigia, presta atenção nos detalhes, cuidado com intenções que parecem boas, mas são negativas. Não, mas eu quero poupar para consagrar o Senhor. Não, mas eu quero que o Senhor vá na frente da guerra. Cuidado, tem um jeito certo de fazer as coisas, uma maneira certa de proceder. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Tem uma maneira certa de você se portar, de você tratar o seu cônjuge, a sua esposa, os seus filhos. Tem uma maneira certa de você colocar as palavras. Tem uma maneira certa de você viver nesse mundo digital. Tem uma maneira certa, está aqui: os princípios do Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, desde a mordomia financeira à vida sexual. Está aqui, orientação do Senhor. Nós não podemos negligenciar. Um detalhe hoje leva à destruição amanhã. Eu sempre digo que quando se fala em obediência, isso é inegociável e não tem jeitinho ou desobediência mínima que Deus não considere. Eu ria com os meus filhos esses dias quando eles vieram com uma história da regra dos 3 segundos, né? Deixaram os confetes cair no chão, mas falaram: não, se pegar antes dos 3 segundos as bactérias não ficam ali na comida, na bala, no chiclete, né? No confete. Não faz sentido isso. É uma teoria, né, que não tem nenhuma base científica, mas infelizmente tem pessoas que levam isso para a vida espiritual. Não, mas é só uma mentirinha, não, é só um pecadinho, não, mas é só uma ficadinha, é só um encontrinho ali pelo Tinder, é só. Não existe só. Você foi contaminado. E se você não se arrepender, se você não voltar para o lugar de segurança, continuar na estrada da perdição, o seu fim já está aqui, será semelhante ao de Saul. Então nós precisamos guardar o nosso coração, porque obedecer ao Senhor não é segundo aquilo que eu também concordo, aquilo que eu também entendo. Não, eu só vou obedecer naquilo que para mim faz sentido. Não, obedeça ao Senhor mesmo quando você não está entendendo as ordenanças dele. É assim. Antes eu dei o exemplo aqui de quando eu era criança. Quando eu tinha 8, 9, 10 anos, não entendia. Quando meus pais brigavam comigo: desliga esse computador, para de jogar e vai estudar. Pô, eles estão querendo acabar com o meu barato. Não, eles estavam querendo o meu bem. Não ande com aquele tipo de menino, não ande com aquele tipo de gente. Não anda. Eles queriam o meu bem. Para mim não fazia sentido na época, devido à minha ingenuidade, à falta de conhecimento. Mas você vai crescendo, você vai entendendo os caminhos da vida. É mais ou menos isso que o Senhor faz conosco. O nosso Pai já nos deu as diretrizes. O que nós precisamos fazer? Obedecer. Toda bênção é precedida pela obediência, mas toda maldição também é precedida pela desobediência. É impossível
você desobedecer os mandamentos do Senhor e achar que vai se dar bem na vida. Uma hora a casa cai. O próprio Senhor Jesus disse: é construir casa na areia. Uma hora vai vir uma chuva forte, um vento forte, uma tempestade. Se não tem fundamento, cai. E quando Jesus fez essa aplicação, ele estava falando simplesmente de obediência. Quem constrói a casa sobre a rocha que fica de pé é quem ouve os meus ensinamentos e pratica. Quem ouve, mas não pratica, é casa na areia, vai cair. Então, meus irmãos, que nós possamos amar a palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus, mas o mais importante, obedecer a palavra de Deus em todos os aspectos. Olha para a tua vida, olha para todas as áreas da sua vida, olha para a tua família, olha para o teu trabalho, olha para a função que Deus te entregou no teu trabalho, olha para a tua vida financeira, olha para a tua vida ministerial, olha para a tua vida sexual, olha para tudo. Está dentro das diretrizes do Senhor? Vai dar certo, você vai ser abençoado, você está no caminho que te leva ao sucesso e a Sião. Não está? Corrija isso o quanto antes, porque cada passo que você dá na estrada para a perdição, o caminho do retorno vai ficar mais longe. Cada vez que você se atola mais no lamaçal do pecado, mais difícil fica para você sair depois. Então não brinque com a sua vida e com as instruções que Deus te deu. Vigia, guarda o teu coração, porque desobediência é como acontece aqui na história de Saul, é algo que atrai. Mas por que Deus está mandando eu matar esses cordeiros, essas ovelhas tão bonitas, só porque é do inimigo? Poxa, eu posso fazer um churrasco, inclusive dá para as viúvas de Israel que estão padecendo. Deus disse: não, é não. O pecado, ele é sempre assim, parece algo bom no começo, parece algo tão atraente, parece uma coisa que não vai causar tantos males assim. Pecado é pecado, e a estratégia do inferno continua a mesma, desde sempre, te atrai, pelo engano que há no teu coração. E quanto mais longe você está de Deus, menos percepção você tem a respeito dessas propostas do mundo. Por isso que o Senhor vai dizer: orai, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. E são duas coisas que andam junto. Quanto eu mais oro, mais eu fico vigilante. E quanto mais vigilante eu sou, mais eu vejo que preciso orar. As duas coisas andam junto. E nós precisamos levar isso muito a sério. Desobediência. De repente, mais uma batalha, mais um confronto. E você percebe na vida de Saul que era justamente nas batalhas e nos confrontos que aconteciam as escolhas, para o certo ou para o errado. As batalhas da vida revelam muito sobre nós. Preste atenção nisso. As batalhas da vida revelam muito sobre nós. Mais uma batalha, de novo com os filisteus. Lá está Golias, 40 dias desafiando. Ninguém se manifesta para lutar, nem o rei. Quando ele viu a covardia dominando o coração do povo, deveria se posicionar. Cadê o Saul que defendeu o povo de Jabes contra os amonitas? Cadê? Apagado. Porque ele está vivendo debaixo da desobediência. Apagado. De repente, chega alguém cheio do Espírito de Deus. Davi, moleque, 16, 17 anos, jovenzinho. Eu vou. Mata Golias, você conhece a história, não precisamos narrar. Livra Israel de um grande pepino. A proposta é: o representante que nós escolhemos, um só daí, um só daqui, quem ganhar, o outro vai ser escravo. Combinado, feito um acerto, palavra de homem, ok. Ou seja, Davi livrou inclusive o próprio rei da morte e o próprio rei Saul de ver toda a sua casa trabalhando como escravo para os filisteus. Davi, voltando agora todo mundo, vitoriosos. Israel venceu de novo os filisteus, o grande Golias foi derrotado, as mulheres saem para receber os seus maridos, os tamborins suando, todo mundo fazendo uma festa, e de repente uma canção diferente. Que canção é essa? Saul matou 1000, mas Davi matou
10.000. O coração de Saul não estava preparado para receber aquela notícia, não estava preparado para ouvir aquela canção. A inveja domina o seu coração. Inveja, envidere. As vistas cegas, não vê. Ele de fato não percebe o que começa a acontecer no seu coração. E aqui revela um outro erro, porque para Saul ninguém podia ser melhor do que ele. Ele é o rei. Ninguém pode ser mais louvado do que eu. E aqui, depois da desobediência, é o outro passo na estrada para a perdição. Se você quiser anotar, mais apegado ao que Deus deu do que ao próprio Deus. Ele estava com medo de perder o trono. Esse moleque que chegou aí agora já é ameaça para o meu trono. O trono é meu. Ou seja, não é mais Deus. Foi Deus que me colocou. Não estou aqui para fazer a vontade de Deus. O trono é meu. E Davi passa a ser uma ameaça. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Ei, você que respondeu que não quer ter um fim como o de Saul, escute o que eu vou te dizer. Não permita que a inveja, o ciúme, domine o seu coração. Que história é essa? Só porque o teu colega de trabalho foi promovido e você não. Você está aí corroído pela inveja. Que história é essa? Porque o cunhado pagou um carro novo à vista e você não. Você está lá com aquele caderno de boleto. Vai ficar com ciúme? Com inveja? Ele foi viajar para Disney e eu não. Cuidado. Na era digital, as comparações são frequentes nas redes sociais. Cuidado, para o teu coração não estar sendo dominado pela inveja. A inveja, ela cega. Ela alimenta sentimentos extremamente perversos e negativos na sua alma. Cuidado. Esse foi o caminho que Saul foi escolhendo. Ele está apegado ao trono e Davi é uma ameaça. Escute o que eu vou te dizer. Você que recebeu algo de Deus, cuide para não cair nesse pecado de se apegar às bênçãos de Deus, negligenciando o Deus das bênçãos. Isso é fácil. É assim, é assim. Para casa na praia se tornar o meu ponte de fim de semana, e eu paro de frequentar a igreja. É assim. É assim para a promoção do emprego tirar todo o tempo que eu tenho durante o dia. Eu não tenho mais tempo para orar, para ler a Bíblia ou para estar em família. É assim. Isso é caminho de morte e destruição. Saul escolheu, apegado ao trono. Cuidado, vigia, esteja alerta para você não entrar por esse caminho. Bens, pessoas, hobbies, e na nossa época, mais do que nunca, distrações, ocupando o trono do coração do ser humano. É 5 horas de videogame, 0,0 de tempo com Deus. Caminho de destruição. Eu não estou aqui sugerindo que as coisas vão dar errada. Eu estou aqui abrindo a sua visão para lá na frente. Estou aqui afirmando: se não mudar, vai dar errado. Então vigia, cuide, abre os olhos. Está aqui uma história para nos mostrar sobre isso. Como Saul não tratou a desobediência, como Saul não tratou o ciúme, o mal vai entrando no seu coração, e o texto diz que espíritos demoníacos começam a atormentar a Saul. Sabe quem consegue acalmar? Davi, cheio do Espírito Santo, vem com a harpa. Não permitiu que o rancor, a amargura tivesse seu coração. E o texto diz assim, 1 Samuel 18:11: enquanto Davi tocava a harpa, como era costume fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: eu encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou 2
vezes, ou seja, só nessa oportunidade, por 2 vezes, Saul tenta matar Davi. Ou seja, nós estamos vendo uma atitude, uma reação perversa. É assassinato isso aqui, não é uma briga de batalha e de guerra, isso é assassinato. Por 2 vezes tenta assassinar Davi. Como que pode? O cara que era cheio do Espírito Santo, profetizou com os profetas, escolhido por Deus, venceu batalhas em nome do Senhor, dominado por demônios e agindo de uma maneira maligna para cometer assassinato. Se não bastasse, ele começa a manifestar a mentira. A promessa era clara: quem vencer o gigante Golias vai ter os impostos aniquilados, não vai pagar impostos e mais, vai ter oportunidade de fazer parte da família do rei, se tornar um príncipe em Israel, casando com a filha mais velha do rei, Merabe. E o próprio Saul disse isso, 1 Samuel 18:17. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha Merabe, eu a darei em casamento a você, apenas me sirva com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: eu não o matarei, eu deixo isso para os filisteus. Olha só, a malignidade do coração, mentindo: eu vou dar minha filha Merabe para você. O coração dele: tu não vai sobreviver para se tornar meu genro, seu sem vergonha. Os filisteus vão te matar, quero ver a tua bravura. E Davi ia representar Saul nas guerras, várias guerras com os filisteus. Deus dava vitória, Deus dava vitória. O povo ficava admirado. Davi começa a se destacar como os comandantes do exército de Israel. O que ele faz? Promessa no chão. Saul pega a própria filha Merabe e entrega para um outro homem, Adriel. Casa com outro homem. Eu imagino, não está narrado, mas foi um bafafá só. Poxa, o comandante de destaque estava com a filha prometida e o cara mentiu assim na lata. Pecado faz isso. Deixa eu falar algo aqui, eu quero abrir um parênteses para falar rapidamente sobre isso aqui. Mentira, presta atenção. Tem muitos pecados que a Bíblia nos aponta, mas ela declara quem é o pai: Satanás, o pai da mentira. Já parou para pensar nisso? Satanás é o pai da mentira. Aonde tem mentira, a legalidade para Satanás manifestar a sua paternidade. Isso deveria nos arrepiar. Por quê? Porque qualquer mentira é dar legalidade ao diabo. Deus não habita com a mentira. Deus é um Deus da verdade. E num tempo como o nosso, será que a mentira é só o que se fala na língua? Ou aquilo que se fala com os dedos também? Mentira. Nós precisamos cuidar, vigiar, guardar o coração, para não dar lugar ao diabo. O povo todo olhando, assustado com aquilo que estava acontecendo. Saul olha e diz: eu preciso dar um jeito nisso. E daí o texto diz assim, que ele fica sabendo que a filha dele mais nova, Mical, estava tendo uma quedinha por Davi. Vai ser a solução, já sei. A estratégia é: vou oferecer ela, vou pedir o dote. E o texto diz assim: Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. 1 Samuel 18:20. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu darei a ele, para que ele sirva de armadilha. Olha a intenção do coração de Saul. Não quer Davi como genro, é uma armadilha, para que sirva de armadilha. Eu a darei a ele, para que sirva de armadilha, fazendo-a cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem a segunda oportunidade de se tornar o meu genro. Vim para a minha família, ser um príncipe aqui. Oh, coisa boa. Davi, mas é simples, sabe o que você tem que fazer? É um desafio. Você tem que ir lá no arraial dos filisteus. Você precisa me trazer 100 prepúcios, ou seja, matar 100 homens e trazer o órgão genital deles para mim. 100. O texto diz assim, que Davi vai.
e mata 200, traz 200. Agora, o coração de Saul é perverso, é maligno. Ele queria armar uma armadilha. Meus irmãos, sabe o que estava acontecendo com Saul? A inveja cegou, o mal dominou, ele perdeu o propósito da vida dele. Aquele homem que foi escolhido como propósito, ser rei, liderar o povo, proteger Israel, o propósito de vida dele agora é um só: aniquilar Davi, aniquilar Davi, aniquilar Davi. Ele se esquece de Deus, ele se esquece do povo, ele se esquece de tudo que estava reservado para ele viver como o primeiro rei de Israel. Ele só quer matar Davi, frustrado com aquilo. Davi tem que fugir, e os próximos anos, se você ler toda a história, é Davi fugindo, Saul perseguindo, bancando um exército de 3.000 homens, não para fazer Israel crescer, mas para que o meu desejo de vingança, de morte, de ódio seja cumprido. O ódio dominando o coração daquele homem. Que o Espírito Santo te ajude a se livrar da inveja, porque se ela cria raiz na sua alma, você se perde. Se a inveja cega você, ela vai também te levar para buracos, para destruição. Cuidado, guarda o teu coração, vigia o teu coração com isso, porque como diz a palavra, um abismo chama outro abismo, e chama outro abismo. Você entra na estrada da perdição, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 1000 quilômetros, uma hora vai chegar no final. Se não bastasse, em certo momento, nessas fugas de Davi, os sacerdotes, que nem estão sabendo de fato de toda essa malignidade do coração daquele rei, eles estão lá perto de Nobe, servindo ao Senhor. Davi passa lá, pede oração, eles invocam o Senhor, Deus abençoa Davi, eles dão comida para Davi, Davi vai, e a vida continua. Mas quando chega a notícia ao coração, aos ouvidos de Saul, e desce ao coração, que os sacerdotes oraram e deram comida para Davi, ele vai até lá. Eu vou ler o texto de 1 Samuel 22, de 17 ao 19. Chegando lá, ele acusa o sacerdote de traição, e ele diz assim: o rei em seguida ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem todos os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Saibam que ele estava fugindo, mas nada me informaram vocês. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes. Olha só, os soldados que estavam com Saul disse: homens escolhidos por Deus, não toca neles, gente sagrada, não faz isso. Contudo, então os oficiais recusaram. Então o rei ordenou a Doeg, que foi o homem que informou que Davi tinha passado lá: mate os sacerdotes. Então Doeg foi e matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam a túnica de linho sacerdotal. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes. E o texto diz assim, olha só: homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. O que é isso aqui? É o desrespeito com o sagrado, caminho de morte, a estrada para a destruição. Ele estava tão cego, tão alienado, tão dominado pelo mal, que antes, quando o Senhor disse: mate inclusive as ovelhas do adversário, porque esse povo vai ser um problema para vocês, ele não fez. Agora, o povo dele, os sacerdotes dele, os homens que Deus escolheu para fazer com que Israel vivesse e obedecesse os princípios do Senhor, ele mata todos. E não só isso, mata as mulheres, mata os bebês, mata as crianças, mata todos os animais. Vamos destruir tudo desses sacerdotes. Desrespeito para consagrar. Quando você ouvir alguém falando mal de igreja, identifica isso. Essa pessoa já está
na estrada para a perdição. Ah, pastor Ledião, mas tem, olha, uns pastores fazendo coisa errada. Pode ser que sim, mas a igreja é do Senhor, Ele zela pela sua noiva. A quem muito é dado, muito será cobrado, mas pelo Senhor esse pastor vai pagar. Agora, cuidado, porque pode ser mentira, e você está se levantando contra a igreja do Senhor, desrespeitando o sagrado, falando mal dos sacerdotes de Deus. Vigia. Isso é uma moda que hoje está comum aí, mas diante do justo juiz, cada palavra falada, cada vídeo compartilhado, cada mensagem escrita no WhatsApp, você vai ter que dar conta diante de Deus. Isso é sério, isso é pesado, e nós precisamos vigiar o nosso coração, seja contra pastores, contra a igreja, contra a liderança, contra o mestre, qualquer um. Cuidado o que você fala, porque você pode estar desrespeitando aquilo que pertence ao Senhor. É caminho de morte. E nós vemos hoje algo muito maligno acontecendo. Nós vemos as pessoas perdendo o temor do Senhor, porque se há algo que eu ouvi falar sobre um irmão meu que está caindo em pecado, primeira coisa que eu preciso fazer, dobrar os meus joelhos, clamar, orar, buscar. Segunda coisa que eu preciso fazer, me encostar nele, conversar, procurar entender a situação. Não sair espalhando coisas que você não sabe. Nós precisamos cuidar. Sabe por quê? Porque nós já vivemos num tempo de graça, Novo Testamento. E eu não estou dizendo aqui que você vai pegar uma espada, como fizeram ali Saul, e matar os sacerdotes literalmente. Mas se lembra no Sermão do Monte, quando o próprio Senhor Jesus, ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E ele vai pegando todos os pecados e intensificando. E nós conhecemos. Vocês ouviram falar que não é para adulterar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês olharem para uma mulher com a intenção maligna, vocês já adulteraram com ela. Ele vai estreitando. E quando chega a falar no assassinato, vocês ouviram falar: não matarás. Mas eu digo, quem usa a sua língua para praticar o mal, para chamar o outro de raca, você já está condenado. Ou seja, no Novo Testamento Jesus deixa bem claro: não vai ser mais mortes assim com a espada, é morte com a língua. Gente, você já parou para pensar nesse mundo que nós vivemos, aonde as conexões estão muito fáceis? Aqui no Brasil eu posso conversar com a pessoa lá do outro lado do mundo, mas também nessas conversas, quantas coisas inverdadeiras, mentirosas podem ser compartilhadas, quanto conteúdo que não é verdade, quantas pessoas têm morrido por causa disso, quantos casamentos têm sido desfeitos por causa disso. A morte está acontecendo, quantas crianças mortas por causa disso. Palavras, essa navalha aqui, ela é muito potente, e nós precisamos guardar. Saul, ele estava acelerado na estrada para a perdição. E agora, o próximo passo de Saul, mais uma vez, uma guerra, de novo contra os filisteus. Ele invoca o Senhor não responde. Ele olha para o lado, não vê socorro, atolado no pecado. O texto diz assim, 1 Samuel 21, do 5 ao 7. Quando Saul viu o acampamento filisteu, ele teve medo, ficou apavorado, consultou o Senhor, mas o Senhor não respondeu, nem por sonho, nem pelo urim, nem por profetas. Gente, de maneira nenhuma Deus se manifestava para falar com Saul. Então ele disse aos seus auxiliares: procure uma mulher aí que invoque espíritos para que eu possa consultar. Próximo passo, de alguém que fala mal do sagrado, de alguém que brinca com o sagrado, de alguém que tem irreverência para com Deus,
logo, logo, vai ser evidenciado. É fazer uma aliança com as trevas. Está aqui. O próximo passo de Saul é se envolver com feitiçaria. Gente, todo mundo sabia, isso é pecado. Tanto que a própria feiticeira vai dizer: mas você sabe que não pode o pessoal ficar sabendo, né? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Juntou-se com a feitiçaria, aliança com o mal, a reta final da perdição. Isso acontece quando nós nos acostumamos com o sagrado, brincamos com o sagrado, perdemos literalmente a noção do certo, do errado. Gente, se acostumar com o pecado, pode ter certeza, gera uma mente cauterizada. A pessoa já não tem mais noção, ela faz barbaridades e já nem fica com consciência pesada. Por quê? Porque virou uma pessoa inconsequente, não se importa mais com as consequências, perdeu todo o senso e o sentido da vida, senso de certo, de errado, e o discurso é: tanto faz como tanto fez. Como que um homem cheio de Deus faz aliança com as trevas e se mistura com feiticeira? Um passo todo dia na estrada para a perdição. Aqui, nessa história que eu estou contando para você, deve ter uns 40 anos. Não é assim. Se Saul imaginasse que o fim dele seria aquele que nós lemos no começo, tenho certeza que no decorrer da vida, mas ele foi se acostumando, foi se acostumando, foi se acostumando. É por isso que a gente não deve brincar com a nossa vida. É uma só, e a nossa caminhada aqui determina onde passaremos a eternidade. Eu não posso vir para o culto por aí, bater cartão, levanta as mãos, vai. Ei, você está se acostumando com o sagrado. É aos poucos. Quem sabe você já está no começo. Você não ora mais, você não presta atenção na letra que canta, tudo virou rotina para você. Está se acostumando com o sagrado. Mas cuidado, isso vai se intensificar. Vai vir a desobediência. Daqui a pouco você está desobedecendo, fazendo as coisas e sempre arrumando uma explicação para isso. Não, mas eu vou procurar um youtuber, teólogo, que ele vai dizer que isso não é pecado, então para mim está bom. O Espírito Santo te angustiando. O youtuber lá disse que não tem problema, encher a cara de cachaça, não tem problema, de vez em quando na baladinha, não. E vai. Daqui a pouco você começa a perceber na tua casa, a casa de Saul começa a rachar. O próprio filho olha para o pai e diz: meu pai, o homem mais fiel a você aqui é esse cara chamado Davi. Que loucura que você está fazendo, meu pai. Cego. É assim, é um passo por vez, mas não se arrepende, não muda, não volta atrás e vai. O fim da estrada desse homem: derrota, angústia, filhos mortos, suicídio, legado maldito. Eu não quero esse final para mim. Eu não quero. Por isso que quando nós damos passos errados, a primeira coisa que a gente precisa fazer: Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Que está aqui. O próprio Davi que nós estamos mencionando fez coisas terríveis também, de adultério, de assassinato. Mas Davi dizia: ai de mim, Senhor, me perdoa, não retires de mim o teu espírito. Ou seja, vou sair da rota da perdição. Eu preciso de vida, eu preciso de paz, eu preciso do Senhor, eu quero os planos dele para mim. E daí você olha para Davi, olha o legado de Davi, linhagem do Messias, Jesus, filho de Davi. Que nós possamos de fato, meus irmãos, nesses dias difíceis, 2021, quanta proposta maligna,
quanta estrada, quanto atalho para a destruição diante de mim e de você, que nós possamos fazer a escolha como Davi, dizer: Senhor, nós queremos estar na rota da verdade, da promessa, da justiça, dos teus projetos para nós. Vamos fazer o ritual.